over the hills and far from what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, meu nome é Carla e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança. E aqui, em mais uma oportunidade que temos de conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho. Gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece inicial, onde podemos nos harmonizar para melhor aproveitarmos as palavras de nosso amado Evangelho. Então sentem-se confortavelmente onde estiverem para se conectarem aos amigos espirituais. Se quiserem, fechem os olhos e assim, inspirados pela luz do Pai Maior, envolvido pelos amigos espirituais, neste momento nos preparamos para aprender um pouquinho mais da doutrina espírita. Que assim seja. Então, o capítulo que vamos conversar hoje é o capítulo 20, de título Os Trabalhadores da Última Hora. Nesse capítulo tem a parábola do trabalhador, onde nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre o que São Mateus nos quis dizer na última frase da parábola, onde ele nos diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O que poderíamos entender como trabalhadores da última hora, como nos diz o título? O que pode nesse momento fazer sentido para nós? E vamos em busca, através das palavras da parábola, vamos em busca do quanto Cristo, quando aqui veio, nos fez diversos chamados, oportunizou a diversos espíritos a escolherem o seu caminho. Quantos antes de nós já fizeram o esforço de viver as palavras de Cristo? Quantos nos trouxeram ensinamentos? Quantos mensageiros Cristo aqui já enviou? A contar por Ele mesmo e antes, e toda a história que muitos de nós já conhecem. Mas a tudo é chegado uma hora. A humanidade passa sempre por fases. Nós, homens encarnados, aqui, neste planeta, temos uma missão. Temos escolhas, é verdade. Podemos escolher quando vamos acordar. Será? Sim, temos livre-arbítrio. Temos a oportunidade de dizer sim e não. E neste capítulo nos vêm os amigos espirituais nos fazer um alerta, um convite, um chamado. Mas podemos nos perguntar como? Por quê? Quem são os últimos chamados? Quem são os trabalhadores da última hora? O que Cristo quis dizer? E então nós podemos, através das palavras do Evangelho, nós podemos compreender que somos chamados a todo momento, que estamos inseridos numa vida, que temos um cotidiano, que temos
as nossas questões pessoais, mas que também podemos olhar o coletivo. E é neste ponto que Cristo, aqui, nesta parte, nos coloca. Somos convocados para agir no bem, ao escolhermos a doutrina espírita como forma de encararmos a vida. Temos a oportunidade de compreender um pouco melhor as palavras de Cristo. Temos a oportunidade de nos questionarmos. Temos a oportunidade de estendermos a nossa mão e de seguirmos esta causa tão linda. Mas como vamos nos tornar estes trabalhadores de última hora? E Erasto nos traz uma pergunta que nos diz assim: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E a resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E aqueles que seguem sua lei são eleitos, e eles vos darão a vitória. E ele segue nos trazendo a oportunidade de compreender que para sermos trabalhadores na seara do Pai maior, basta apenas a nossa boa vontade. Basta apenas o comprometimento com o bem, o comprometimento com os nossos deveres morais. Palavras simples, mas difíceis muitas vezes de serem entendidas e mais difíceis ainda de serem praticadas. Para isso, contamos com a ajuda infinita dos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos mentores, nosso anjo de guarda e a legião de amigos espirituais que deixamos na pátria real, além vida. Mas como podemos nos colocar receptivos aos conselhos? Como podemos nos proteger, muitas vezes, de nós mesmos? Porque ao encarnarmos, temos a matéria à nossa volta e muitas vezes temos a ambição que esta matéria nos traz, o apego, a dificuldade de separarmos o que realmente precisamos do que nossa vaidade nos cobra. E entra então, através da intuição, através da inspiração, a influência de nossos amigos espirituais. Então, meus amigos, precisamos ter em mente que o primeiro passo, a primeira etapa do trabalho, precisa ser feita por nós. E basta que tenhamos em mente a vontade de sermos úteis. Eis o que Cristo apenas nos pede.
que possamos nos colocar à disposição e o caminho, ele vai surgir. Experimentem, pensem um pouco em quantas oportunidades temos em nosso cotidiano de fazer o bem. Muitas vezes, apenas estender a mão com aquilo que muito temos. É uma palavra amiga, é um abraço, é um olhar, é apenas um escutar muitas vezes. Kardec, na questão 675, na Lei do Trabalho, nos oportuniza. Devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? E os espíritos nos respondem: não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E o quanto a parábola dos trabalhadores da última hora nos coloca isso. Que possamos nos perguntar aonde podemos ser úteis na nossa vida atual. Será que vale corrermos atrás da matéria, do valor, apenas do valor físico que a matéria nos traz? Ou podemos ser úteis também com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa disposição em auxiliar? E seremos assim, intuídos cada vez mais. O primeiro passo nós damos com a nossa boa vontade. E os outros passos do caminho seremos intuídos, seremos auxiliados, seremos inspirados pela legião de amigos espirituais que seguem esta causa e que com certeza exercem o amor maior e torcem pela vitória de cada ser encarnado para escolher o caminho de sermos úteis. Um pouco mais adiante, o Espírito da Verdade nos diz: atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E nos convoca: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada, porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim. Fica o convite neste momento, o convite para participarmos desta grande irmandade que Cristo aqui nos trouxe, o convite para sermos úteis aonde estivermos inseridos, o convite para amar cada vez mais a todos que nos rodeiam, o convite para fazermos a caridade sem olhar a quem, o convite ao desapego. Fica aqui a palavra encorajadora dos amigos espirituais que à nossa volta se encontram e que estão sempre de mãos dadas conosco. Que assim possamos, envolvidos na luz do Pai Maior, entender as palavras e nos tornarmos os trabalhadores da última hora. Fiquem em paz, fiquem na luz, fiquem com Jesus no coração. Obrigada pela atenção.